perdido aí na pergunta. O que você está enxergando para essa segunda quinzena de outubro em relação aos indicadores FICUB e todo esse contexto de tensão das eleições americanas? Qual é a sua projeção, sua perspectiva aí para os próximos 15 a 30 dias? Aí? Acho que vai andar de lado. Acho que vai ficar na lenga-lenga até a gente ter maiores informações. Os fractais mostram isso, né? O dólar está andando de lado, topos e fundos ascendentes, mas bem, assim, sem velocidade. Índice andando de lado também, pode operar entre 100 mil e 90 mil. Eu acho que vai ser isso. Assim, uma consolidação teimosa, bagunça. Tá ótimo, boa, obrigado. Nada. Obrigada aí. O próximo a perguntar aí é o José. Boa tarde, José. Seja bem-vindo aí. Boa tarde. Feliz aniversário atrasado, boa. Obrigado, José. Eu sou aluno do RDP3. Estou muito contente porque estou fazendo algumas simulações e estou acertando as direções. Só que eu estou tendo um problema na hora de considerar qual a porcentagem mínima para ganho. Por exemplo, eu vejo algumas ações que têm um potencial de ganhar, usando 3-1, né? 6% e perder 2%. Outras, ganhar 21% e perder 7%. Você tem um padrão mínimo que você considera? Porque, assim, 6% é pouco, né? Considerando normalmente. Você tem um percentual mínimo que você utiliza? Não, a gente não trabalha em termos de porcentagem do movimento do preço, realmente. É porcentagem do capital. Agora, 6% de movimento de preço contra 20% de movimento de preço, normalmente você tem um stop também proporcionalmente maior. Eu estou mais acostumado de ver 1% do meu capital, ver o tamanho do stop, se o alvo é 3 vezes mais do que stop, quanto eu posso comprar em relação do meu capital, né? Quantas ações que eu posso. Isso chama de normalizar o tamanho de posição. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um papel que tem um alvo 6% para cima em termos de preço. Mas ele tem um stop de 2%. Ok, eu posso pensar em fazer essa operação. Mas dependendo do preço dessa ação, vai determinar quantas ações eu posso comprar. Se tem um preço muito alto, eu só posso comprar poucas ações. Se tem um preço muito baixo, eu posso comprar muito mais ações. Só que se eu estopar, eu vou perder 1% do meu capital. Então, você não precisa se preocupar se 20% de movimento é melhor do que 6%. O que você precisa se preocupar é se você tem o alvo 3 vezes maior do que o stop. E depois, você pega 1% do seu capital e vê quanto você poderia, quantas ações ou contratos você poderia adquirir. Isso, assim, você vai normalizar sempre todas as condições técnicas. Então, eu tenho um papel que pode subir 45%. Mas qual é o stop dele? 15%. Então, 3-1. Não, ele pode subir 45%. Qual é o stop dele? 5%. 9-1. Talvez seja melhor. Mas pensa dessa forma, tá? Não é importante a porcentagem do movimento de preço, e sim a relação risco-retorno. Tá, joia. Sempre colocando 1% do capital em risco em cada ação, né? Em cada swing. Só essa porcentagem mesmo, que algumas ações eu via potencial de 21, outras de 21 para ganho e 7 para perda, né? Outras 6 para ganho, 2 para perda. Será que o Bo entra num jogo para ganhar 6% só? Às vezes 5%, né? Considerando sempre o 3-1 e 1% de risco. Mas não é né? 6%. Não é 6%. É 3 vezes o seu risco. É isso que você está tentando achar. Não, se o risco é 1%, o stop é 1% e o papel vai subir 3%,
provavelmente está dentro do ruído, né? Mas é 3:1. Então, não é a porcentagem de movimento de preço. É a relação retorno-risco. E, logicamente, movimentos maiores vão ter stops maiores também. E quando você tem um stop maior, você compra menos papel. Mas se estopar, 1% de capital. Tem que normalizar suas operações. Tá ótimo. Obrigado, Bo. Obrigada, José, pela participação. O próximo a perguntar aí é o Rodrigo. Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Só desativar aí o seu áudio para poder fazer a pergunta. Desativei, tá me ouvindo, beleza, né? Sim, estamos sim. Perfeito. Boa tarde, Bo. Boa, Rodrigo. Bom. Bo, eu tenho acompanhado vocês e eu reparei que vocês não utilizam nenhum indicador de volume. E às vezes eu reparei que muitas vezes quando o santo decisão risca no gráfico, se a gente adicionar o volume junto com naquele ponto a gente consegue até identificar se realmente é uma resistência ou um suporte mais forte ou não. Às vezes quando ele chega o preço chega perto do volume, o preço chega perto do santo decisão, mas com baixo volume, ele acaba não respeitando. Vocês nunca chegaram a utilizar essa técnica com volume? Não, volume eu não olho porque para mim ele é ambíguo, mas eu entendo esse ponto que se tiver uma troca muito forte de ações, um volume alto num certo ponto, isso pode ter uma significância assim na leitura do gráfico. Então fica à vontade, fica à vontade de utilizar volume para você, se você quiser, como é que fala? Confirmar, por exemplo, uma forte troca de ações. Mas, volume para mim ele é ambíguo, porque mesmo número de pessoas comprando estão vendendo. Porque talvez seja mais interessante pressão, né? Quanto maior a oferta ou a demanda, né? Talvez isso seja algo relevante que eu precise estudar, poderia estudar. Mas eu nunca me preocupei com isso não, e já vi vários indicadores também que utilizam volume como OBV, mas o OBV tem um componente de preço muito forte também, né? Então ele acompanha o preço bastante. Mas eu acho, Rodrigo, fica à vontade, cara. Eu acho que se isso ajuda você tomar uma decisão melhor, utilize isso. E aí eu posso falar com a minha equipe, né? O Rodrigo disse que quando o preço está chegando perto de um ponto de tomada de decisão, que se tiver assim, um volume spike, talvez ajuda um pouco mais, né? Entendi. Eu até pergunto isso porque se você já tinha visto alguma coisa nesse sentido, porque eu não tenho ideia de como calibrar os medidores de volume com o Ficube. Eu não sei por isso até que eu estou levantando essa questão, se vocês têm alguma forma de calibrar com os indicadores Ficube. Acho que o OBV pode usar o indicador OBV e coloca 3 médias em cima dele. 34, 144, 610. Ok. Vou dar uma olhada nisso. Obrigado. Obrigada, viu, Rodrigo, pela sua participação aí. O próximo a perguntar é o Flávio. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. Só desativar seu microfone, Flávio. Caso você esteja aí ainda. Peraí. Vai perguntar em seguida, beleza. O próximo a perguntar aí é o Vitor. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Só desativar seu microfone aí. Boa tarde, meio bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, passou aí já do meio-dia, né? Grande boa. Felicidades aí pelo dia do professor, afinal, é o grande mestre Ficube, tem que dar uns parabéns ao ensinamento do mestre, né? Obrigado. Sou muito feliz de ter conhecido o Redescobrindo o Preço, sou da turma 1, né? Ultimamente eu tenho melhorado
meu setup, eu tenho uma dúvida, é o seguinte, o que é que eu tenho reparado, e não sei se isso realmente é a forma de operar melhor, então essa é a minha dúvida. Eu tenho olhado agora o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 60 minutos, ao mesmo tempo, um paralelo ao outro. E o setup que eu tenho estudado é aquele beijo da vida, beijo da morte. Na verdade, é na operação de compra. Né? Eu percebo, na verdade, o que eu consegui perceber usando os indicadores FICUB, é que é o seguinte, quando eu estou no gráfico de 15 minutos e eu tenho tenho um leque 144, né? Então a mínima 17, a 34, a 72 é 144, ela forma, no gráfico de 60 minutos, aparece a mínima 34 abaixo, formando um leque 34 no gráfico de 60 minutos. Correto. Então eu estou utilizando esse alinhamento no gráfico de 15 minutos para determinar a minha entrada no gráfico horário. Estaria certa essa operação? É assim mesmo? Ou você está com a mesma interpretação, é a mesma informação. Só que no 15 minutos você tem 4 vezes mais resolução. Né? A mínima 34 nos 60 minutos é a mínima 144 no 4 minutos. Isso. É a mínima 610 no gráfico de 1 minuto. Certo. Tá? Eu gosto de ter, por causa do tamanho do candlestick, eu gosto de ter pelo menos um leque 144. Então, eu digo que... 144 no 15 minutos. Isso, no 15. Agora, você está olhando no 60, o mais interessante até, você sabe que quando 60 minutos tem um leque 144, 4 minutos vai ter um leque 610, né? Ele sobe igual uma bala. Então, eu particularmente, no mínimo, eu tenho que ter um leque 7,2, mas eu gosto de ter leque 144. Leque 17 e 34, eu não me preocupo. Isso é algo que eu quero te dizer. Quando o seu gráfico de 60 minutos está com leque 34 só, é uma situação perigosa. É perigosa. O interessante é se você tiver nos 60 minutos um leque 7,2 pelo menos, 144 melhor. Aí você vai ter um leque 305 ou um leque 610 no 4 minutos. Aí você tem bastante confiança nesse setup. Entendi. Então tenha um pouco de cuidado. Quando o mercado está em consolidação, esse mínima 34 nos 60 minutos funciona bem. Mas quando o preço está em tendência, 34 nos 60 minutos vai te dar violinada. É para consolidação mesmo. É operação de consolidação. Porque o alvo seria a mínima 144 ou 610, a depender do movimento de como esteja 15 minutos, para fechar a operação nos 60 minutos. Tá certo. A estratégia é entrar e sair rápido na operação, porque é o beijo da vida, beijo da morte. Não é que ela bate na mínima 144, eu sei que ou ela segue ou ela volta. A tendência maior é voltar, dependendo do como esteja 15 minutos. Sim. A operação é essa, entrar quando aparece o 34 e sai no 144. A interpretação da certa. Então, o que eu só tenho cuidado que um beijo da vida, beijo da morte entre 144 e 144 é um fractal pequeno. Então, é melhor quando você procura 144, 610. Sim. Tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigada, viu, Vitor, pela sua participação. Vou fazer a pergunta do Flávio, ele deixou aqui no chat, Bo. Ele colocou assim, boa tarde, Bo, eu felizmente te acompanho fielmente pelo YouTube desde 2017. Desde então, o FICUB me fez acertar 83,33% dos trades. Ocorre que minha média de ganhos em cada trade vem caindo, sobretudo pela oscilação provocada pelo Covid. Como se proteger? É recomendável ficar fora do mercado? Tenho sempre dúvida quando sair do mercado. Eu gostaria de entender o que ele está fazendo para ganhar 83,33% dos trades, porque esse aqui é fantástico.
Flávio, você está aí? Você está sem Tá microfone? fantástico de fazer isso. Eu A acho, minha média é 62. Aí ele já está fazendo 83. É muito bom. Muito bom. Flávio, você pode falar aí? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que está sem microfone mesmo, porque está utilizando o chat. Então, a taxa de acerto de 83% é fenomenal, né? Isso, ele quer saber como está caindo agora pelas questões aí do Covid, como que ele faz para poder se proteger e se é o momento de ficar fora. Depende de como ele... Por quê? Depende do estilo, né? Se tiver, por exemplo, scalper, né? Entrando, saindo. Difícil entender isso para o swing trade. Para day trade, sim. Mas é de parabéns porque é uma taxa de acerto assim, muito boa. Agora, em relação do Covid, eu acho que às vezes é melhor a gente não operar, certamente quando a gente está em condições técnicas difíceis. Não operar também é operar. Escolher de não operar e proteger capital em ambientes perigosos ou de alta volatilidade ou de informação ou assim desconhecidos, né? O que vai acontecer com a nossa economia mundial? Não sei. Olha a volatilidade que a gente teve de março para maio, muito alto. Então, lembrando que nosso capital ele tem que servir para o resto da nossa vida. A gente não pode entrar em condições perigosas e acabar perdendo capital e entrar na situação que é difícil recuperar depois. Eu sou bem cauteloso assim durante toda essa crise aí. Porque eu não posso, tenho 59 anos, eu não vou ter tempo para recuperar se eu perder grandes coisas aqui, não. Tá? Então, eu estou no modo de proteger capital e ser muito seletivo nas operações. Eu tenho mais do que 50% do meu patrimônio em caixa e o outro fazendo operações assim de baixo risco mesmo, de stop curto. E eu tenho perdido recentemente. Eu tenho perdido na faixa de 7% do capital durante essa crise. Então, não estou muito feliz com crise, não estou feliz com consolidação que acabou aparecendo, mas eu já esperava isso, né? Quando chegou lá nos 62 mil, a gente entendeu que poderia subir para 100 mil e depois entrar na lenga-lenga, exatamente o que aconteceu. Então é isso. Eu acho que condições técnicas desfavoráveis, que não são 3 linhas verdes ou 3 linhas vermelhas, ou like 610, ou todos os rocks acima de zero, realmente ficar mais fora do que dentro. Beleza. Espero que tenha atendido aí a sua dúvida, viu, Flávio? Qualquer coisa, é só deixar aí no chat para mim, beleza? O próximo a fazer a pergunta aí é o Jorge. Jorge, seja bem-vindo, boa tarde. Só desativar aí o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bu. Primeiro, eu queria agradecer por terem inventado aí o FICUB, porque até então eu acho que eu era bem mais ansioso assim, para olhar os candles e aquela coisa de ter os candles verdes, aí eles ficam na decisão e depois vermelho. Está me ajudando muito a tirar aquela ansiedade que eu tinha anterior, sabe? Então, muito obrigado por isso. A minha dúvida é com relação ao rock e ao Santo Banda que o Góes usa, né? Que você fala que o Góes usa. Uhum. E, pelo que eu entendi, você prefere o rock. Eu queria saber que você comentasse um pouco mais sobre esses dois. Bom, Jorge, primeiro, assim, é bom saber que você está menos nervoso, porque você não está mais olhando para cada candlestick. Isso, na verdade, isso faz as pessoas nervosas, porque ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. É ruído, né? Então, o que ele vai fazer? Aí você fica nos estados de ansiedade o tempo inteiro, não dá para operar desse jeito. Então, por isso, a gente tem que olhar para a estrutura. Eu adoro 2.600 candles, 1.300 candles, adoro, né? Aí é tranquilo. A gente gosta de ser o gigante, né? Não a formiga. Por que eu gosto do rock?
Bom, o ROC, na verdade, é a mínima do tempo gráfico menor. Então, por exemplo, eu estou no 15 minutos olhando para o ROC. Quando eu olho para o ROC é exatamente a mínima do gráfico de 4 minutos. E aí eu estou acostumado de ver toda essa informação tranquilamente. Já que o Góes não. Você conhece, ele é meu parceiro, ele é meu brother, né? Ele é meu brother. Mas ele não tem paciência de ver muita informação. Ele é um pouco ansioso, ele gosta das coisas simples. Então ele aprendeu desde o início o santo. Aí ele viu que eu estava olhando o ROC depois. O ROC foi na verdade, um desenvolvimento mais recente em relação ao santo tem 20 anos. O ROC só uns 10 anos. E o Góes falou assim, cara, eu vou ficar desse jeito. Esse jeito tá bom para mim. É simples, funciona e é bom para ele. Só que o santo não tem tanta informação quanto o ROC. E o Góes não tem uma interpretação tão sofisticada como eu tenho. Mas não precisa, porque o que ele utiliza funciona para ele. Então, eu acho que você precisa entender que o ROC, para mim, é mais poderoso do que santo, porque ele traz mais informação. Do outro lado, se você fica mais confuso com maior quantidade de informação, fica mais simples, né? A gente tem aquele gráfico simples. Mônica, me deixa assim compartilhar minha tela aqui, por favor. Só um minutinho, Bo. Você tem que entrar lá e liberar para os participantes. Sim. Pronto, Bo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá vendo minha tela aqui? Todo mundo vendo? Sim. Porque quando o preço está subindo fortemente, a gente não precisa mais nada do que 3 linhas no gráfico. 3 linhas verdes. Ou, quando o preço está subindo fortemente, não precisa nada mais do que 3 mimas no gráfico, né? Porque a tendência é que dá dinheiro para a gente. E ver a tendência é coisa simples. O preço está acima do curto, médio, longo e gigante. Tá todo mundo trabalhando junto para cima, então vamos acreditar, vai continuar para cima. Então, cara, não precisa ter muita sofisticação como eu tenho aqui. É que às vezes também, quando eu vejo maiores informações pelo ROC, ele pode até me morder. Mas esse ROC está muito bonito. Esse ROC aqui, na verdade, é a mínima leque do tempo gráfico menor. Eu posso entender que no gráfico diário aqui, tirar o prisma, posso entender que no gráfico diário aqui, estou com leque 2584. Mas aqui eu já sei também, no tempo gráfico menor de 120 minutos, eu também estou com mínima leque 2584. Por quê? Porque meu leque ROC é um 2584. Então, o mínima leque que eu tenho no gráfico menor também é mesmo 2584. Então, ROC é o mínima do tempo gráfico menor. Olha aqui, agora eu estou no gráfico de 120 minutos. Se eu entrar no gráfico de 30 minutos, eu já sei que eu vou ter um mínima leque 2584. Como é que eu sei disso? Bom, o fractal menor do que 2 horas, 120 minutos, é 30 minutos. E o ROC aqui de 2 horas está com leque 2584. Então, eu já sei que se eu olhar no tempo gráfico menor, eu vou ter o mínima leque 2584. Eu já sei que se o gráfico de 4 minutos também tem um leque 2584. Porque o ROC de 30 minutos está mostrando isso. Então, eu utilizo o ROC
para ter uma noção imediata do que está acontecendo com o tempo gráfico menor, sem precisando olhar para o tempo gráfico menor. E se eu entender que o meu gráfico diário está com esse leque tão forte, e o meu ROC está com leque muito forte, eu não estou preocupado. Deixa rolar. Deixa rolar. Então, cara, você não precisa muita informação, mas é como utiliza essa informação, né? Eu estou utilizando o ROC para ver a mínima do tempo gráfico menor. Mas a principal interpretação é através das mínimas, né? Comportamento relativo. Tá certo. Obrigado. Obrigado, Jorge, aí pela sua participação. A próxima pergunta aí veio pelo chat, é do Alexandre. Está perguntando, Bo, se nós teremos uma próxima turma aí do RDP para esse ano de 2020 ainda, e se o curso atende quem não tem conhecimento e experiência como trader. Essa é o melhor, né? Melhor pergunta. Em relação de fazer até o fim do ano, a gente está conversando sobre isso, mas tem várias questões administrativas para considerar. Nós chegando o fim do ano, assim, Natal, eu sou americano, então tem Dia de Ação de Graças, tem um monte de coisa de agenda que a gente está olhando para ver se vai rolar mais uma, né, última aqui do ano. Então, nós não decidimos ainda. Mas assim que a gente decidir, a gente vai soltar isso para o público em geral. Nossa segunda pergunta já esqueci. Se o curso atende para quem não tem experiência a como pergunta mais trader. importante. Isso. A pergunta mais importante. Nós ensinamos o mínimo necessário realmente para ficar do lado correto do mercado, para distinguir entre tendência e consolidação, sem qualquer ambiguidade. Uma pessoa que entra no mercado pela primeira vez e aprende os conceitos FICUB, ele domina toda a análise técnica. Por quê? Ele aprende o que é comportamento relativo dos fractais FICUB e pode utilizar qualquer indicador calibrado desse jeito e vai te mostrar a mesma interpretação de tendência à consolidação. Então, em vez de entrar e estudar assim, enciclopédias de padrões de candlestick e padrões do gráfico e sem indicadores diferentes, você aprende a coisa certa desde o início. E não só o lado de leitura de gráfico, você aprende o lado mais importante, você mesmo, através de nossas aulas de psicologia do mercado. E você aprende de não fazer besteira com o seu capital, respeitar seu capital. O resto é realmente desenvolver e adquirir experiência utilizando essas três ferramentas. E aí eu vou te falar, várias pessoas que entraram primeiro aqui, sem qualquer experiência anterior, têm mais facilidade de realmente operar e operar bem, porque não precisa tirar todos os outros conceitos da cabeça e joga para fora. Então, sim, principalmente os iniciantes que se beneficiam com esse curso, porque ele não é ultra técnico. A gente fala sobre o nenenzinho, o adolescente, o pai e o vovô. E como é assim dentro da família uma briga ou está tudo harmonia, a diferença entre briga, consolidação, está todo mundo se dando bem, essa tendência. Eu acho que as pessoas que entram aqui primeiro, talvez por falta de experiência, ainda vão para outros lugares para buscar maiores informações, mas não precisa. Só vai causar confusão, eu acho. Então, sim, serve muito bem os principiantes. Obrigada aí. Bom, inclusive, deixa eu só complementar o que você disse aí, que muita gente que inicia conosco no curso fala que é como você aprender a dirigir quando você já chega cheio de manias, né? Então, você geralmente, quando você vai entrar sem experiência, você vai
aprender ali o correto ali desde o início, só para poder complementar. E o próximo aí é o Fábio. Fábio, boa tarde. Você está por aí ainda? Seja bem-vindo. Só desativar o seu microfone. Ei, Fábio, tudo jóia? Boa tarde, gente. Queria primeiro parabenizar o Bo realmente pelo trabalho maravilhoso que é o FICUB, essa percepção muito interessante do comportamento do preço. E eu sou aluno dessa última turma aí online, e como a gente tem aprendido, eu poderia usar vários indicadores calibrados pelos números, né, do FICUB, e me dariam resultados muito interessantes. Mas a MIMA, por exemplo, é um indicador fundamental e que dá resultados melhores. E a minha pergunta é o seguinte, Bo, pensando numa questão de longo prazo, onde vários de nós aqui estamos preocupados em crescer o nosso capital e trabalhar o nosso capital a longo prazo de forma que a gente tenha um dinheiro pensando em previdência, né, e pensando na longevidade nossa, vem uma preocupação com qualquer tipo de indicador ou de ferramenta proprietário. A vida de todo mundo pode dar uma guinada, pode acontecer alguma coisa com a sua vida, com os seus projetos, todos nós estamos sujeitos a passar por situações, e no caso de acontecer alguma coisa em que, de alguma forma, a empresa atual, né, o seu trabalho atual cesse, aí a minha pergunta é, há algum tipo de projeto seu, da sua equipe, de tentar garantir isso a longo prazo para as pessoas que façam algum tipo de assinatura com você, de forma que mesmo que aconteça alguma coisa e acabe do jeito que existe hoje o FICUB, e alguma forma de garantir para nós, para essas pessoas, isso a longo prazo? Quer dizer, se vai continuar... não sei se eu estou me fazendo entender, mas há uma preocupação de eu posso me ver sem essa ferramenta. Como fazer, se há algum tipo de projeto nessa linha? O Fábio, obrigado pela pergunta, mas você não precisa se preocupar não, né? Porque a pessoa jurídica não vai morrer. A gente já está... O nosso foco na empresa é mais na tecnologia. Lógico que isso educacional é importante, mas o nosso foco dentro, que vocês não têm uma perspectiva, logicamente, é de desenvolvimento de novas tecnologias que poderia facilitar o uso de FICUB para todo mundo. Por exemplo, o Prisma, rastreando os melhores setups, o app, etc., inteligência artificial, robôs roteando automaticamente, tudo isso. Então, isso não vai desaparecer. Eu tenho pelo menos até 89, eu tenho certeza disso, então mais 30 anos. Mas só para deixar todo mundo tranquilo, a gente está começando uma iniciativa onde a gente vai disponibilizar para o público em geral, sem custo, alguns modelos no gráfico web de MIMA e PVPC. Logicamente, isso não vai ter custo para o público, mas isso tem custo para a gente, tá? Então, a gente vai fazer isso assim, numa forma limitada, como mais uma garantia, que o público em geral, sendo aluno FICUB ou não, fazendo parte da comunidade sim ou não, poderia ter acesso ao melhor indicador que hoje em dia, né, estatisticamente falando, dá assim, ele dá 10-1 em relação de médio móvel exponencial, por exemplo. Então a gente vai disponibilizar algo bem simples, como esse gráfico simples que eu te mostrei hoje, e PVPC. Todo mundo vai poder baixar o aplicativo, entrar no gráfico web, acessar esses gráficos e fazer seus estudos. Agora, para facilitar, qual é a melhor oportunidade? O que vai ser, por exemplo, uma maneira de facilitar e você entender o que é o melhor call, né, a melhor oportunidade?
a gente vai continuar com a nossa tecnologia, rastreando e achando essas oportunidades. A gente vai criar uma carteira Ficube também, o ano que vem. Então, vai ter vários produtos para facilitar o uso, né? Achando aquele pedacinho de ouro que está esperando para ser achado. Mas isso, logicamente, tem custo para a gente e vai ser um produto, serviço pago. Agora, em relação aos indicadores, não se preocupe que logo, logo, todo mundo vai ter acesso da MIMA e PVPC. Obrigada aí, Fábio, pela sua participação, tá joia? Grande abraço. O próximo a perguntar aí é o Jorge, mas é o outro Jorge, acho que é Jorge Breslau. Desculpa se eu pronunciei errado, viu? Acredito que Tá sim. certinho, mano. Tá certinho? Tá Ah, que bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Bo. Acompanhando pelo RDP3. Eu tenho, na verdade, uma pergunta bastante direta e simples. Quando você, por exemplo, numa tendência, seja de alta, por exemplo, de alta, se você indica vários pontos de entrada, certo? Vários pontos de compra, você está falando em várias operações? Porque eu imagino o seguinte, se eu acompanhei a tua recomendação, digamos, a recomendação do Ficube, e me posicionei, comprei um determinado papel. Eu vou entrar de novo, na verdade, só se eu fizer uma outra operação nesse papel, né? Bom, a gente poderia ter várias entradas. Raciocínio seguinte, Jorge. Quando começa uma tendência de alta, a gente vai tentar pegar a onda 3. E essa onda 3 vai ter um certo alvo, né? Então, essa operação individual é a entrada da onda 3 para chegar no alvo da onda 3. Mas a gente entende também que a gente pode entrar no modo de simplesmente ajustar o stop com cada pivô formado no futuro. Então, você pode entrar no primeiro e ver para onde ele vai. Mas as pessoas que não pegaram primeiro, eles querem ter outra oportunidade no mesmo papel, assim que ele virar para cima com mais combustível. Se eu tenho evidência que ele vai entrar em uma nova pernada para cima, por que não dar outro call com stop mais alto e alvo mais alto? Então, por isso a gente vai dar call sim em cada movimento para cima, mas os nossos clientes da comunidade poderia optar de entrar de novo, aumentar sua posição ou simplesmente ajustar seu stop para o stop maior. Obrigado. De nada. Obrigada aí, viu, Jorge, pela participação. O próximo aí perguntar, o próximo não, a próxima. Coisa boa ter mulheres aqui na sala. Isabela, seja bem-vinda. Só desativar seu microfone aí. Boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada. Bom, primeiramente gostaria de dizer que eu admiro muito você, né? Eu venho acompanhando você já tem um pouco mais de um ano. Nunca fiz seu curso, quero fazer, mas não achei o momento certo para mim ainda. Eu queria sua orientação em dois sentidos, Bo. No momento, eu considero que eu tô travada, né? Eu gelei. Eu acabei fazendo aportes grandes na Cogna, né? E eu vi, inclusive, ser bem positivo, mas não saí logo no início, né, do IPO. E acabei perdendo uma grana e depois disso eu fiquei, assim, assustada sobre o que eu faço, né? Então, na verdade, meu psicológico até hoje, já tem mais de 2 meses, eu acho, e até hoje não voltou ao normal. Eu queria a sua orientação, assim, você acha que pelo cenário que a gente está hoje, o ideal realmente é a gente manter uma carteira mais parada, não fazer muitos aportes, né? Como você falou, se proteger mais. Se você acha que esse é um comportamento ok ou se eu estou sendo totalmente enviesada. E a segunda coisa que eu queria te perguntar em relação à proteção de carteira, você tem alguma orientação prática para essa proteção no momento? Bom, Isabela, obrigado pela pergunta. A questão da Cogna, eu gostaria de entender se você estava assim, concentrado nessa posição aí, ou você estava, isso faz parte de, sei lá, 10% de uma carteira mais diversificada. Como é que foi nessa situação?
Então, no primeiro momento estava só com 10%, um pouquinho menos, assim, uns 8 a 9%, né? Mas depois eu comprei papel. E aí, eu comprei papel o quê? Comprei opções. E dessa forma eu cheguei a um percentual de 16%. Então, o pior foi a parte das opções mesmo, que eu vi virar pó. Eu não saí, não tive coragem, vi caindo, assim, um dia eu fiz, caraca. Então, eu acabei perdendo grande dinheiro. E em opções eu não tô mais investindo agora, né? Eu falei, não, vou esperar um pouquinho mais. Mas a questão são as ações. Eu congelei, Bo. Eu falei, não vou mexer. E não tô mexendo, sabe? Literalmente tá lá igual há 2 meses atrás. Nunca fiz trade, mas realmente eu faço swing, tá? Só pra deixar claro. Sim. Bom, eu acho que primeiro tem que ter alguns conceitos. Primeiro, quando você entra numa operação, você tem que entender que se você perder X, não vai causar nenhuma emoção. 1% do seu capital. 1% do seu capital, cara, qualquer um recupera em um dia, né? O dia seguinte. E aí, relativamente, em relação de 100%, 1% realmente não deve causar uma emoção. O que a gente precisa fazer? Tentar achar 10 ações que cabem dentro do nosso modelo, que tem uma estatística ou a expectativa, quer dizer, positiva, e tentar operar esses 10 papéis, cada um com um stop de 1% de capital. E aí, se estopar, aí você se livra um pouco de capital para procurar o próximo. Se estopar os 10, você perdeu 10% do seu capital. 10% do seu capital você consegue também recuperar, com 11% em cima do restante. Mas quando você começa a perder, não sei se você leu o e-book ainda, Isabela. Se você leu, sim, muito bom. você leu o e-book. Então você entende, recuperar é difícil. Então, por isso, você tem que ter uma certa diversificação, você tem que ter tamanhos de posição adequados para não abalar a sua cabeça. E aí, você realmente precisa ter uma maneira de fazer um hedge. Você fala assim, eu não quero me livrar das minhas operações, né, das minhas ações. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma venda do mini índice de tamanho de posição adequada para se o índice cair X%, minha carteira cai X%, mas a venda do índice vai ganhar X% e acaba travando o seu capital no 0,0. Então, eu gosto muito de fazer isso com o próprio mini índice. Né? Se eu acho que o mercado chegou no ponto onde ele não vai subir mais, mas eu não quero me livrar das minhas ações, eu posso travar a carteira vendendo uma proporção do mini índice na mesma proporção. E se o mercado subir, eu não ganho, porque a venda de índice vai compensar o ganho das ações. E se o mercado cair, eu não perco, porque o ganho do índice vai compensar a perda das ações. Então, acho que precisa estudar um pouco sobre isso. É fundamental entender como você pode ter um seguro dessa maneira, né? E é bem simples, é muito simples. Operar o índice, segurar o índice no swing trade é muito menos complicado do que entender como se poderia fazer a mesma coisa com várias operações estruturadas de opções, né? Então, para mim, o mais simples pega seu capital, divide em 10 mais ou menos, acha 10 papéis em tendência, põe um stop de 1% em cada um. Se você estopar, você não está nem aí. Se você ganhar, você não está nem aí. E aí decidir ou aprender como utilizar o mini índice no hedge, em caso necessário. Eu estou fazendo isso hoje. Eu estou vendido em 15 contratos do mini índice agora. Eu deveria ter vendido mais 5 contratos de ficar exatamente no 0,0. A minha carteira está caindo um pouquinho mais do que eu estou ganhando no índice. Mas assim funciona. É simples. Melhor do que vender put? Oi? Melhor? Oi? Não, melhor do que vender put?
Não, se você acha que o mercado vai cair, você deveria comprar put, né? Perdão, para fazer o hedge, né? Sim. Então, eu não estou dizendo que é melhor, mas é bem mais simples, né? Com certeza, boa. Assim, eu já pensei, né, que falam que dinheiro de opção só volta com opção. Só que eu sei que psicologicamente ainda não estou recuperada, então eu tenho ainda muita... Eu já vi até umas calls legal, mas eu não entrei por receio mesmo, é meu psicológico mesmo que tá abalado, mas eu vou seguir sua orientação, avaliar essa questão do mini índice. Obrigada, tá? De nada. E Isabela, assim, lembra-se mais para frente, cara, operações que não vão nunca te tirar do jogo. Porque se a gente entrar na emoção, vai assumir mais risco para pagador. Quando você assume mais risco para pagador, você desafia mais a matemática do mercado e acaba perdendo mais. Vira uma bola de neve. Então, às vezes você tem duas opções. Por exemplo, você está ainda com Cogna. Cara, eu acho que Cogna vai cair para 4, 3, 2 reais. Mas você vai ter que aguentar todo esse calor e virou um investimento, né? Mas se isso for sua escolha, você vai ter que simplesmente esquecer da Cogna. Esquece, não fica pensando, nossa, eu estou perdendo na Cogna todos os dias, eu estou perdendo na Cogna, estou perdendo na Cogna, estou perdendo mais na Cogna. Isso vai detonar sua cabeça. Então, tira isso aí da sua visibilidade se você fala assim, não, eu acredito na empresa, eu vou ficar com ela. Ou zera sua posição e quando ela começa a subir, você entra de novo e começa a ganhar. Às vezes é mais fácil a gente simplesmente limpar a mesa para poder limpar a cabeça. E depois olha o meu mercado com uma perspectiva nova e limpa. É isso mesmo, Bob. Muito obrigada, tá? Eu não vendi ainda, mas eu vou vender, porque realmente é o que eu tenho lido sobre a Cogna não é interessante, apesar do caixa estar grande, né? Não tenho lido boas coisas, inclusive eu faço parte do grupo lá do Serra Valley, que eu vejo que vocês conversam bastante, e a orientação realmente não é estar comprado em Cogna agora, então vou agir, sair do Frozen e agir. Obrigada, tá? Valeu mesmo. Às ordens. Obrigada, viu, Isabela, pela participação. O próximo aí é o André. André, seja bem-vindo, boa tarde. Só desativar seu microfone. Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Estamos sim, boa tarde. Oi, boa. Também gostaria de agradecer muito a tudo que eu estou aprendendo com você, sou do RDP3. Ainda estou meio no começo, mas agora quando você falou do rock, eu fiquei com uma dúvida, que você falou que o rock mostra o tempo menor. Agora, eu fiquei na dúvida se esse menor é exatamente o próximo menor ou se é 2, 3 menores para baixo. Isso que eu fiquei um pouco confuso só. Por exemplo, se o 60, o rock é o 30, ou se o 60, o rock é o 15 ou 4. Não sempre, André, não sempre separamos nossos tempos gráficos e nossos indicadores por fiel cubo. Sempre. Então, o tempo gráfico menor dos 60 não é 30, é 15. É 15. Tá? 15. Então, quando eu estou olhando o rock nos 60 minutos, eu estou vendo a mínima do 15. Quando eu estou olhando o rock do 15, eu estou vendo a mínima do 4. Quando eu estou olhando o rock do 4, eu estou vendo a mínima de quanto? De qual? Do 1, só sobrou ele. Do 1. Separa, sempre pensa, é um fator fiel cubo, 4,236. Então, basicamente 4. Né? 60 dividido por 4 é 15. 15 dividido por 4 é basicamente 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, faça essa separação por 4 e entenda que o rock que eu estou olhando agora é a mínima do tempo gráfico 4 vezes menor lá embaixo. Tranquilo, ficou claro. Agora, eu vi que num último ao vivo, no meio do ao vivo, uma hora você falou, acho que era o Alan que estava, falou,
Pô, anota aí que é uma boa de ter um lugarzinho para eu botar como se fosse um favorito assim no Prisma. E daí você pede para ver um determinado papel e de algum jeito tivesse um botãozinho para favoritar ele. E depois, quando você chamasse, já aparece a sua listinha. Sim. Eu adorei essa ideia e eu só incentivo que vocês, de fato, a façam, porque acho que vai ser muito bom para o Prisma. Não, nós vamos fazer várias melhorias no Prisma. Inclusive, a gente tem Prisma hoje em dia para você ver como está o BTL, certo? Mas estamos aumentando o Prisma para mostrar Prisma com outros setups, outros indicadores importantíssimos de tomada de decisão. A gente tem um Prisma também que mostra quando você está dentro de uma consolidação, qual é a consolidação que você está dentro, qual é a resistência lá em cima, suporte embaixo, qual é a relação retorno-risco. Então, tem muita coisa que a gente está desenvolvendo. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui para todo mundo. Eu vou mostrar aqui. Está vendo a minha tela agora? Sim, agora apareceu. Tá. Então, aqui, quando eu clico aqui para ver Prisma, a gente tem várias coisas experimentais que a gente está vendo. E um deles é, por exemplo, consolidação. Então, eu posso entrar no gráfico de 60 minutos e ele vai me mostrar várias coisas novas. A gente vai acabar organizando isso diferente. Mas aqui, por exemplo, você tem um BTL de linhas verdes, um BTL de linhas vermelhas. Você tem um BTL do ROC, tem um BTL da MIMA e da arma secreta. A gente vai acabar mudando o nome aqui da arma secreta. Você vai ter isso. Também você vai ter uma indicação de qual consolidação você está. Eu estou entre 17 e 72, primeira consolidação. Eu estou entre 34 e 144, segunda consolidação. Eu estou entre 72 e 305, terceira consolidação. E ele vai te dar esses limites do suporte, da resistência e da relação risco-retorno. Maravilha. Tá? E aí tem outros que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui, ó. Você vai ter um prisma baseado em indicadores. E a gente vai acabar liberando algumas coisas mais poderosas aqui para vocês. Então, por exemplo, posso classificar aqui no gráfico diário e ver suportes importantes. Por exemplo, aqui, ó, ABCB4 tem um suporte 1292 no gráfico diário. Isso é um Fibonacci dinâmico de 62%. Nossa, ele está dizendo, cara, aqui tem um lugar importantíssimo de suporte. Talvez eu tenha uma operação boa aqui, mas você vai poder, então, colocar ele como favorito e classificar todos os seus favoritos para cima. Quando você vem nessa prisma aqui, ó, como está Estácio? O Estácio está em cima de um suporte Fibonacci de um fractal 1292. Então, eu sei que ele está num ponto importantíssimo aqui. Vamos ficar de olho nele, porque se ele não conseguir subir, talvez seja melhor esperar até o próximo suporte aqui nos 23. Aí você pode colocar ele nos favoritos e fica olhando ele então, todos os dias. Então, a gente vai fazer isso com Fibonacci dinâmico, vai fazer isso com MIMA, MIMA suporte duplo, resistência dupla. Então, vai ficar bem poderoso para você achar operações interessantes ou, pelo menos, onde o preço está dentro de uma condição técnica de ponto de decisão. Eu tenho MIMA dupla suporte 610. Ué, eu quero ver essa operação. O preço está posado em cima de um suporte gigante. Eu quero ver. Aí tudo que é neutro, você nem vai olhar, né? Então a gente vai fazer várias coisas para melhorar essa situação, para que você possa criar um grupo de favoritos e ficar acompanhando todos os dias. Quando chega num ponto realmente muito interessante,
vai iniciar uma onda 3 para cima, aí você pode entrar aqui com stop curto e aí entender que o preço vai até o alvo dele. Então, aí tem tudo isso em desenvolvimento, pessoal. Vai ser bacana também. Muito bom. Obrigado, Bo. Nada. Mônica, doutora Maria Alice entrou aqui para dizer que está na mesa. Seu microfone está desligado, Mônica. Perdão, Bo. É o seguinte, André que entrou agora por último aí, obrigado. Bo, só uma última pergunta aqui, coisa bem rápida. Ele deixou até aqui no chat, que é a pergunta do Cláudio. Sou programador de computador e para meu uso pessoal estou desenvolvendo um robô inspirado no curso que fiz. Só que como não tenho as fórmulas das mimas, estou usando médias exponenciais. Tenho chance boa de funcionar ou estou perdendo tempo? Acho que vai funcionar. Vai funcionar. Eu dou outra dica. Outra dica. Utiliza a linha 500 do canal Donchian também. Isso vai funcionar bem. Canal Donchian, linha 500. Beleza. Quer dizer isso. Essa é a média entre o máximo e mínimo. Linha 500 é aqui no meio. Se você estudar canal Donchian, você vai ver que ele tem o máximo, tem o mínimo. Ele tem a média do máximo e mínimo, que está no meio, né? Que a gente chama linha 500 ou linha 50. Tenta utilizar isso também no seu robô. Funciona bem. Maravilha, boa, obrigada. Pessoal, assim a gente vai encerrando aí a nossa sala de hoje. Gostaria de agradecer aí a participação de todo mundo. Essa sala deveria ter acontecido a semana passada, mas em virtude aí do aniversário do Bo, que foi na última semana, a gente fez ela aqui hoje. Gostaria de agradecer a todo mundo. Vou estar disponibilizando aí a gravação lá no WhatsApp para vocês, conforme a gente tinha combinado. Gostaria de saber aí quem pode abrir a câmera aí para a gente poder tirar uma foto aí, para a gente deixar registrado aí esse momento, se é possível. Depois vai estar lá nas redes sociais nossas lá, beleza? Só um minutinho, vou esperar um pouquinho aí. Nós estamos com 2 páginas aqui, né? Vamos fazer aqui a primeira. Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Deixa eu tirar aqui a primeira. Só um minutinho, deixa eu só salvar. Vamos agora para a segunda página aqui. Estamos com 3 páginas hoje. Pessoal aí da segunda página, quem puder aí abrir também a câmera para ficar aparecendo bonitinho. Vamos lá. 3, 2, 1, valendo aí. Lembrando aí, pessoal, que depois é só seguir a gente lá nas redes sociais, tá? boilliams.ficub lá no Instagram. A gente vai estar divulgando lá, tá bom? Deixa eu fazer aí da última página. Só um minuto. Enquanto está carregando aqui. Vamos lá. Terceira página. Tá faltando bastante gente aí sem câmera, hein? Vou dar um tempinho aí, pessoal, abrir. Vamos lá. 3, 2, 1. Pessoal, espero que vocês tenham curtido aí a sala. O objetivo nosso é sempre estar fazendo esse tipo de sala para a gente estar estreitando aí as relações. Mais uma vez, obrigado por todos estarem participando. Bo, palavra final é sua. Obrigado a você, Mônica. Obrigado, Bo. Obrigado, Mônica. Valeu. Muito bom. Valeu, Bo. Gente, eu agradeço. Obrigado, gente. A todo mundo. Sabe que eu estou sentindo muito falta de fazer nossos eventos presenciais e dar um abraço, apertar a mão, olhar no olho, conversar. Então, esse tipo de evento é muito bom, né? A gente faz nas segundas e faz nas sextas. E aí eu agradeço muito a participação de todo mundo aqui. Sabe que estamos aqui com o primeiro objetivo de cuidar do seu bem. A gente quer realmente que você, primeiro, não se machuque no mercado financeiro e depois aprender de se dar bem no longo prazo. E aí, dormimos tranquilamente todos os dias, sabendo que se faz o máximo possível para o seu bem desse lado, né? Não é só cuidar do seu lado financeiro, mas cuidar do seu bem-estar em geral. Por quê?
Um bom trader, um bom investidor não está feliz porque ganha dinheiro porque está feliz. Isso só faz parte, né, uma pequena parte de nossas vidas. Né? A nossa vida é muito maior do que o mercado financeiro. E, certamente, a gente não quer que o mercado financeiro seja uma fonte de estresse na sua vida, né? Então, tem que aprender a coisa certa desde o início. Não pode desafiar a matemática do mercado, não pode entrar em emoção, particularmente ganância, né? Medo, ansiedade. E tem que ter uma maneira clara e simples, objetiva, de ler o comportamento de preço, identificar a tendência, ficar fora da consolidação. É o que a gente tem para te oferecer. E sempre também, trabalhando do lado de tecnologia, tem coisas maravilhosas para o ano que vem, coisas bem bacanas mesmo. E aí, não faz muito sentido tudo que a gente faz sem vocês aqui. Então, são muito queridos, faço parte da nossa comunidade. Você vai ver que tem muita gente entusiastas de FICUB, da metodologia na comunidade. A gente se ajuda bastante. E vamos continuar melhorando sempre a estatística, a matemática. É a parte mais difícil, né? Está mais dentro de você do que dentro do FICUB, né? FICUB, preço não escapa, mas executar da forma correta é contraintuitivo, então você tem que olhar por dentro e treinar sua mente de ser um operador consistente com as ferramentas boas. Conte conosco sempre nesse aspecto. Se você não fez ainda o curso, recomendo fazer. Eu não vou apertar sua mão atrás das costas e te obrigar a fazer qualquer coisa. Mas é muito mais eficiente fazer esse investimento para aprender a coisa certa desde o início e tentar ter um policy de seguro contra os danos durante essa fase de aprendizagem. Tá? E depois, fique conosco aqui para o resto da vida, que a gente vai continuar ganhando dinheiro para os próximos décadas. Então, obrigado, gente, mais uma vez. Segunda-feira temos alguma coisa para a comunidade, né, Mônica? Temos segunda-feira para quem é aluno, né? O link é enviado lá na comunidade nossa lá. Então, as sextas-feiras é foco para quem não é aluno, segunda-feira para quem é aluno da nossa comunidade. Pessoal, obrigado, grande abraço, excelente final de semana para todo mundo. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Ó, eu tô com camisa vermelha, então tem que fazer assim, um coração vai ficar bonito hoje. Ó, aqui. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Abraço.